Olá, Olá, meus amados. Eu saúdo a todos os irmãos com a santa, gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui nessa manhã, nessa tarde, né? Porque já passou, eu ia falar amanhã, nessa tarde, 12:09, para falar da palavra de Deus, para falar da salvação que há em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo Ele é, digno de toda a honra e de toda a glória, meus amados. Hoje eu quero falar sobre Romanos. Deixa eu chegar um pouquinho para cá, a câmera um pouquinho. Eu quero falar sobre Romanos capítulo 5, onde está escrito, apóstolo Paulo, cartas aos Romanos, pelo apóstolo Paulo. Então, ele diz em Romanos capítulo 5, no versos 20, ou versículo 20: E veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra maravilhosa nesta manhã que nós acabamos de ouvir. Amados, eu quero dizer que vamos refletir de novo sobre o que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O versículo veio, porém a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Paulo está querendo dizer aqui, por causa da lei, houve mais ofensa das pessoas. As pessoas erraram muito mais por causa da lei. O que a gente entende? Um exemplo: o nosso governo faz uma lei, mas as pessoas elas quebram a lei por algumas coisinhas que se acham assim mínima para elas, mas quebraram a lei, erraram. A mesma coisa foi a lei de Deus. Deus deu aquela lei maravilhosa, abençoada, para que as pessoas fizessem a vontade de Deus. Mas elas, em vez de fazer a vontade de Deus, elas erravam, elas pecavam muito mais. E então, Deus, o que ele fez? Ele enviou Jesus Cristo aqui na terra para trazer as boas novas do reino. Jesus veio, desceu até aqui, pregou o evangelho, falou do amor de Deus, e ele mesmo prometeu que assim que ele subisse ao céu, ele traria o Espírito Santo para os fiéis, para aqueles que realmente se arrependessem dos pecados. E aí o que aconteceu quando Jesus ele subiu ao céu? Ele trouxe o Espírito Santo para aqueles que se arrependem dos pecados. E arrependendo dos pecados, Jesus Cristo vai e coloca a sua lei em cada um. Coloca em cada uma pessoa. O seu Espírito Santo, ele entra na vida de cada uma pessoa. E a pessoa passa a obedecer a lei que está em Cristo. E essa lei, ela está dentro do nosso coração, que é o Espírito Santo. Ele nos ajuda nas nossas necessidades, dificuldades, mesmo nas aprovações, na angústia. Aquele que tem fé mesmo, é mediante a fé. Ele acredita que o Espírito Santo está dentro dele, está ajudando ele nas suas dificuldades. E quando nós começamos a aprender sobre a graça de Deus, nós vamos nos aperfeiçoando. Não é uma coisa superficial. A graça, nós vamos entender muita coisa sobre ela, sobre a justificação, sobre a regeneração, sobre a transformação, sobre a fé. Tudo isso envolve a transformação, tudo isso envolve
a santificação, a glorificação, que é o final de tudo, aonde todos vão ser coroados. Então, para que nós tenhamos na nossa vida aprender sobre Jesus, nós temos que aprender sobre todas essas coisas, porque aprendendo sobre todas essas coisas nós vamos entender que é pela fé que Jesus Cristo, o Espírito Santo, está dentro de nós. É Ele que nos ajuda, é o Espírito Consolador. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E esse versículo, meus amados, no contexto em que Paulo está mostrando como o pecado entrou no mundo por meio de Adão e como a graça entrou por meio de Jesus Cristo, a ofensa que abundou, a lei revelou o quanto o homem é pecador. Então, ela nos acusou, o pecado nos acusou. E nos trouxe consequências, o pecado, a morte. Mas o que aconteceu? Aonde o pecado abundou, ou seja, onde o pecado se manifestou em grande quantidade, onde ele causou miséria, vergonha, morte espiritual, superabundou a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por Jesus Cristo. Deus não apenas cobre o nosso pecado, Ele supera, transborda e vence o pecado. Aquele que começou a boa obra, meus amados, Ele vai nos aperfeiçoar até no dia de Jesus Cristo. Nós só precisamos de uma coisa: ter fé, obedecer a palavra, porque se obedecermos a palavra de Deus, nós vamos começar a mudar a nossa vida. Isso vai acontecendo aos poucos, é pela graça de Deus, é pelo posicionamento que Deus nos dá de podermos nos santificar. Nós somos posicionados, e aí quando nós somos posicionados, nós começamos a ler a palavra de Deus e é progressiva até sermos santos diante dele. Então nós, conforme for a nossa fé em ler a palavra e acreditar nela, nós temos uma mudança de mente, nós temos uma mudança de coração, nós somos transformados filhos de Deus. Nós temos o penhor da salvação, que é o Espírito Santo. Deus, Ele nos deu essa garantia da promessa. Se nós chegarmos até o fim, se nós perseverarmos até o fim, nós vamos vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, pensa no penhor. Pensa assim. Você tem a metade de um dinheiro para comprar uma casa. Aí você vai lá e dá o penhor. Você paga a metade da casa. O dono da casa vai dizer assim: já que ele deu uma entrada, eu tenho certeza que ele vai pagar a casa. E é assim. Deus, ele dá o Espírito Santo como garantia. Ele dá um selo para que nós possamos continuar na promessa até o fim. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amados, isso significa que nenhum pecado é maior do que a graça de Deus. O sangue de Jesus é suficiente para purificar todo tipo de pecado, passado, presente e futuro. A graça de Deus não é apenas suficiente, ela superabundou, meus amados, ou seja, vai além do necessário. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo é a garantia da nossa promessa. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo vai nos dizer: o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O Espírito Santo está dentro de nós, meus amados. Nós temos que ter certeza, nós temos que crer. É pela fé, mediante o sacrifício de Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até
a redenção da possessão adquirida. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14. Somos selados, meus amados, com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. No mundo antigo, um selo, vamos para explicar. No mundo antigo, um selo era uma marca de propriedade e proteção. Ser selado com o Espírito Santo significa que pertencemos a Deus. Penhor, meus amados, ou garantia, como um adiantamento ou depósito inicial de uma promessa futura. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo dentro de nós é a prova viva de que herdaremos a salvação completa, a vida eterna com Deus, um novo corpo glorificado. O Espírito Santo é mais do que um símbolo. Ele habita dentro de nós. Isso está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ele nos guia, consola, ensina e testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 16. Isso quer dizer que a presença do Espírito em nós é uma certeza de que Deus cumprirá tudo o que prometeu. Redenção completa, ressurreição na vida e comunhão eterna com Ele. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Santo, santo Ele é. Meus amados, mesmo quando o pecado parecia grande demais, a graça de Deus veio e foi muito maior. Eu não sou salvo porque mereci, mas porque a graça me alcançou. Essa é a salvação. Não é frágil. Deus me deu o Espírito Santo como garantia viva de que Ele vai cumprir tudo o que prometeu. O Espírito habita em mim, me consola, me corrige, me fortalece. E Ele vai estar comigo até a consumação dos séculos. Isso é certeza, meus amados. É o selo, é o penhor da minha herança com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Santo, santo, santo Ele é, meus amados. Glória a Deus, por Deus nos dá essa promessa. O Espírito Santo nos dá força para a gente seguir avante. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu vim aqui mesmo só para trazer essa mensagem abençoada. Nós temos que aprender, amados. Nós temos que aprender sobre a nossa fé, sobre a graça. Nós temos que aprender sobre a justificação, a regeneração, a transformação, a santificação e a glorificação. Se nós aprendermos sobre essas coisas, nós vamos mergulhar profundamente no Evangelho de Cristo. E ali nós vamos entender, mesmo machucados, mesmo sentindo, mesmo triste, mesmo na angústia, nós não podemos largar da cruz de Cristo. Ele fez o sacrifício por nós. E quando nós temos fé, nós entendemos o propósito de Deus. E o propósito de Deus, ele é bom em nossas vidas. Se nós tivermos fé mesmo. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, meus amados. Quando cremos realmente em Deus e nos arrependemos dos nossos pecados, aí nós começamos a entrar nas promessas de Deus. O arrependimento é mediante a fé pelo sacrifício de Jesus. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, aí começa a justificação. Deus vai lá, o juiz supremo vai lá e te absolve no tribunal dele e purifica os seus pecados pelo sacrifício de Jesus. E você é lavado, você é remido, você é purificado. E daí em diante, você passa a ser uma nova criatura. A regeneração. E da regeneração, meus amados, Deus começa a te posicionar, a se santificar. É diariamente, é todo dia. Nós temos que ler a palavra de Deus.
nós temos que colocar a lei de Cristo em nossos corações e vigiar sempre, orando, lendo a Bíblia, para que nós possamos fortificar a nossa mente, o nosso coração, entender que há uma promessa de salvação eterna para todos aqueles que vencerem. Então, meus amados, a santificação, ela é progressiva. Quanto mais lemos a palavra e acreditamos, mais somos posicionados a amar a Deus. E daí passamos a detestar o pecado, as coisas do mundo, aquilo que nos afasta de Deus. Nós começamos a querer mais a presença de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E depois da santificação, meus amados, começa a glorificação. A glorificação, ela vem quando Jesus Cristo voltar a este mundo para levar a sua igreja. Quando Jesus voltar, nós seremos glorificados. Nós que estivermos vivos nesse dia, o nosso corpo corruptível, ele será incorruptível. E seremos transformados num corpo de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então chegará o tribunal de Cristo, aonde todos receberão seus galardões, segundo as obras que fizeram aqui na terra. Esses que estarão com Cristo são os eleitos, aqueles que são selados pelo selo do Espírito Santo, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Por isso que é maravilhoso nós crermos cada dia mais nas promessas de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não vou me estender muito, mas agradeço a Deus pelo entendimento que Deus tem me dado. Estou aprendendo com Deus a ter sábios conselhos e aplicando em minha vida esses conselhos. Cada dia mais eu quero melhorar como pessoa. Se eu ofendi alguém, eu peço perdão, porque é assim que o verdadeiro cristão tem que ser. E peço perdão a Deus também pelas minhas falhas, porque nós somos pecadores arrependidos que precisamos estar sempre diante de Deus, nos humilhando e crendo que Ele pode mudar a nossa essência através do sacrifício de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.